Terminada a comunicação, o espírito superior se afastou da médium, após ter semeado bom senso. Os familiares desencarnados de alguns dos presentes, sobretudo Catarina, emocionados, vibravam para que as orientações libertassem as mentes dos participantes. No campo espiritual, os adversários, diante de tanta luminosidade, tentaram fugir da verdade. O anjo de luz, num brado de louvor a Deus, enlaçou-os em intensas vibrações de compreensão, piedade e amor. Ninguém resistiria a tanta bondade. Muitos caíram de emoção, choravam quais crianças, reencontrando o caminho de volta para casa. Outros confessavam-se enganados e enganadores. Pudemos, naquele instante, socorrer grande número de alucinados e, o mais importante, os obsessores chefes foram abraçados verdadeiramente pelo nosso desejo de amparar e se renderam às evidências e às nossas amoráveis argumentações. No plano físico, parte desta cena foi registrada pelos médiuns videntes. Tivemos à nossa frente um verdadeiro ser de outro planeta, caracterizando-se, através de sua linguagem traduzida em conselhos edificantes e atitudes cristãs, como um ser verdadeiramente superior, tendo demonstrado suas qualidades nos moldes da avaliação proposta pelo codificador. O mensageiro disse o essencial, sem, em nenhum momento, se orgulhar ou relatar seu mundo, suas técnicas, exaltando contudo a mensagem cristã, comprovando que, no universo, reina absolutamente a vontade do Criador, e que, nos revestindo deste ou daquele corpo, neste ou naquele mundo, somos todos irmãos, filhos de Deus, cujo objetivo é progredir incessantemente rumo à perfeição. Terminada a agitada assembleia, Angelina foi o foco dos comentários. Diante da mensagem do espírito amigo e o relato dos médiuns videntes, nossa companheira encontrou reforço para que suas colocações pudessem ser analisadas. Muitos no grupo ficaram assustados, arrependidos, decepcionados e ouviam atenciosamente nossa representante versando, inspirada por nós, sobre os mecanismos da comunicabilidade dos espíritos, seus objetivos, riscos, problemas e vantagens à luz do espiritismo. A mediunidade, iniciou Angelina, é uma faculdade humana e natural que nos permite sentir e transmitir a influência dos espíritos, ensejando o intercâmbio entre o mundo físico e o espiritual. Sendo uma faculdade, pode ou não ser utilizada, e acompanha o homem desde os tempos mais remotos. Como mecanismo de progresso, aliada à moralidade no executar das atividades mediúnicas, ela nos enseja inúmeros benefícios: comprovação da imortalidade da alma, contato com entes queridos que retornaram ao mundo maior antes de nós, aprendizagem com as orientações dos espíritos comprovadamente superiores, orientação dos necessitados colhendo-lhes as experiências, além da oportunidade de servir. Contudo, o Espiritismo é uma doutrina que disciplina este fenômeno, explicando-o com metodologia científica. O médium, porém, é um intérprete, um porta-voz muito delicado pelo qual os espíritos agem. Há inúmeros tipos de mediunidade e fenômenos, todos com explicações científicas. Assim, na condição de uma pessoa comum, convidada para assistir a uma palestra e com a experiência de quem já labora neste campo há anos, é que posso afirmar com lucidez essas expressões mediúnicas, produzidas por vocês nesta noite, ensejam perigo e fanatismo. Primeiro, dificilmente o lar oferecerá ambiente tranquilo e equilibrado para o executar das atividades medianímicas.
Segundo, sem o conhecimento da anatomia mediúnica, ficará difícil para o médium intercambiar com segurança as informações espirituais. Terceiro, toda e qualquer manifestação dos espíritos precisará ser analisada racionalmente, rigorosamente, observando a natureza dos espíritos, seus objetivos, intenções e propósitos. Quarto, os espíritos superiores guardam certas características, agem com doçura sobre o médium, são discretos, não fazem promessas, aconselham sempre para o bem, calam-se diante daquilo que não sabem e entendem que nosso maior desafio é sermos cristãos. Quinto, a prática mediúnica espírita é exercitada com simplicidade, sem roupas especiais, aparatos, velas, imagens, pedras, etc. Nosso contato com Deus se faz em espírito e verdade, conforme ensinou Jesus. Inúmeros outros fatores compõem esta compreensão da mediunidade para ser praticada com equilíbrio. No entanto, é preciso estudar, dissecar as obras básicas da doutrina, sobretudo o Livro dos Médiuns, que é manual de instrução desta faculdade. Assim, todos vocês correm perigo. Tirando um pequeno cartão da bolsa, Angelina continuou. Se quiserem, este é o endereço de uma respeitável instituição espírita que, organizadamente, lhes poderá esclarecer, pelos chamados cursos de espiritismo, sobre as questões basilares da codificação kardeciana e a comunicabilidade com os seres espirituais. Lançadas as primeiras informações, e após responder a uma série de indagações, nossa colaboradora agradeceu a acolhida, despediu-se dos presentes, dirigindo-se à porta, ganhando a rua, e voltou para casa louvando ao Senhor, em prece, pela oportunidade de aprendizado e orientação. De nossa parte, sentíamos que agora só restava esperar. Os obsessores foram afastados, os participantes encarnados receberam um esclarecimento adequado às suas necessidades no momento. Contavam com espíritos familiares de boa formação doutrinária e moral. Tudo já estava providenciado, restando aguardar-lhes a decisão, utilizando-se do livre-arbítrio. A aceitação racional de uma doutrina lógica com fé raciocinada ou a fascinação vaidosa, improdutiva e alucinante. No plano espiritual, Catarina, a avózinha aflita, guardava a certeza de que o caso estava encerrado. Nós, porém, experimentados nessas ocorrências, antes de comemorarmos, preferimos orar para que vibrações superiores os ajudassem a discernir corretamente. Tendo feito o bem no limite de nossas forças, e porque não nos cabia decidir por eles, confiamos a Catarina a tarefa de zelar pelo agrupamento, escalamos outros companheiros para possíveis emergências e nos despedimos, colocando-nos à disposição para as eventuais necessidades. Um ano depois, recebemos o pedido de ajuda de Catarina e, com presteza, nos apresentamos prevendo antecipadamente os acontecimentos. Na casa de Augusta, neta de Catarina, a matriarca desencarnada, onde se processavam as reuniões de mediunismo, a situação agora era muito pior. Augusta, líder do agrupamento, envolvera-se completamente com a vaidade. Da formação original, poucos se renderam aos esclarecimentos da entidade sublime e às argumentações de Angelina, nosso instrumento encarnado de orientação para aquele caso. O ambiente retomara, de forma muito intensa, o aspecto desequilibrante. Novas entidades obsessoras aproximaram-se do grupo, que não cultivava nada além da vaidade, do desejo de se comunicarem com grandes personagens e altas hierarquias do espaço sideral. A avó de Augusta,
em prantos, nos procurou, dizendo: A senhora tinha razão. A questão não estava encerrada. De que adiantaram nossos esforços? Não diga isso, minha irmã, acrescentei acalmando-a. Infelizmente, os nossos companheiros ainda estão dando maior importância à fama que à vivência discreta do Evangelho. Será um aprendizado dolorido, um caminho de espinhos escolhido por eles. Mas não existe mal eterno, mais dia ou menos dia, eles despertarão, mesmo que seja em outras reencarnações. Confiemos no Cristo, fizemos o que estava ao nosso alcance. Foste heroína, demonstraste amor verdadeiro, e, por teus méritos, o Senhor haverá de continuar lançando luzes de misericórdia sobre eles, e as leis universais aguardarão pacientemente o despertar. Agora nos compete o afastamento. Haverão de ficar entregues à própria vaidade e assumirão as consequências desagradáveis destas ações. Não nos cabe a imposição das verdades espirituais. Estas devem ser uma conquista da criatura. Compete-nos oferecer o alimento da alma, mas quem tem de digerir é a própria pessoa. Quando não somos ouvidos, entendemos que é preciso respeitar o outro dentro da evolução e do entendimento que apresenta. Não te preocupes, minha irmã. A vida é grande educadora. Quanto a ti, não poderás mais ficar neste ambiente. Nossos superiores desejam aproveitar-te em trabalhos maiores. Coragem, vamos. Entreguemos a situação às leis divinas. Não penses que os adversários venceram. Não estamos numa guerra. Permanecemos na condição dos que amam e o amor não exige transformação do dia para a noite. Assim, por amor, é preciso que nos afastemos para que a liberdade de ação traga a responsabilidade e a reparação no âmbito das experiências humanas. Não sejamos egoístas e exigentes a ponto de imaginar que o Criador atenderá a nossos caprichos pessoais, violando a lei de causa e efeito, além da oportunidade de aprendizado entre as criaturas. A anciã, compreendendo a seriedade do momento, abraçou com um olhar amoroso, triste, porém compreensivo, os que não souberam aproveitar a misericórdia divina. Recordando todo o trabalho de valorosos tarefeiros, quis desculpar-se, mas foi imediatamente interrompida pelo abraço carinhoso dos membros da nossa equipe, que afirmavam ter cumprido simplesmente com o dever da fraternidade, evitando em Catarina o constrangimento e o sentimento de autopiedade. Deixamos a residência profundamente emocionados, cabisbaixos e reflexivos, louvando a Deus com um hino de oração, vislumbrando as estrelas e contemplando a sabedoria das leis universais. Anos depois, quando promovíamos o socorro de entidades maldosas envolvidas com médiuns internados num hospício, pela própria imprudência no executar das atividades medianímicas, alguém nos tocou o ombro e o abraço afetuoso revelou a presença de Catarina, após longo tempo de separação. A matriarca de outrora, pela qual desenvolvemos laços de amizade e profundo respeito, compunha o grupo de tarefeiros responsáveis, espiritualmente, pelo hospital, e organizava os socorristas com o dinamismo que lhe é característico. Catarina introduziu a conversa, dizendo: Presto serviços a essa instituição. Meus superiores me permitiram trabalhar aqui. Somente assim posso ficar perto de Augusta. O quê? Perguntei interessada. Sim, respondeu a anciã. Minha neta deixou-se dominar por completo. Augusta enlouqueceu há 10 longos anos, conforme temíamos. Está internada aqui. Deverá desencarnar hoje ou amanhã, por conta da alteração emocional produzida pela aparição dos adversários. Somente desta forma, desprendida do corpo totalmente,
vendo por si a realidade, quem sabe conseguiremos socorrê-la? Estou fortalecida e confiante nos desígnios divinos. Enquanto falava, conduzimo-nos para o quarto onde nossa paciente agonizava. Foi impressionante notar o progresso e equilíbrio de Catarina. Todos os enfermos recebiam dela o mesmo tratamento. Entender, enfim, que ante as leis divinas não há regime de exceção. No mundo, todos somos irmãos e os nossos familiares se distinguem por serem o próximo mais próximo de nós, ligados por laços espirituais de afetividade ou rivalidade. Em nosso plano, ao redor de Augusta, notavam-se os adversários esperando-a enquanto ela chegava à triste conclusão de ter sido iludida. Os psiquiatras atribuíam as expressões de horror às alucinações produzidas pela mente desequilibrada. Augusta, tendo os pés e mãos atados no leito, por conta da exaltação do sistema nervoso, agora descobrira a verdade. Os obsessores riam, faziam chacotas, mostravam a verdadeira face. E, identificando os acontecimentos, sentira-se ferida no seu orgulho, tivera uma crise de cólera. Agitara-se excessivamente, gritara enlouquecida, querendo aniquilar os espíritos disformes que lhe apareciam. Lançaram nos fluidos do ambiente emanações de ódio profundo, até que, no auge da agitação, em estado agudo de descontrole emocional, doses altíssimas de tranquilizantes tiveram de ser ministradas pelas enfermeiras. Mas o coração frágil, apunhalado por ondas eletromagnéticas de profundo rancor e decepção, não aguentou a descoberta da realidade e um infarto fulminante retirou-a da carne. Os fascinadores, ligados a ela magneticamente, foram os primeiros a recepcioná-la, conduzindo-a às regiões infelizes. Catarina orava com fervor. Abraçamo-nos fortemente, numa atitude de apoio, enquanto a cena rasgava-lhe o peito maternal à maneira de lâmina afiada, e dos olhos da anciã brotavam lágrimas silenciosas, queimando-lhe a face numa amargura indefinível. Enquanto orávamos, rendemo-nos à evidência de que a mediunidade, como maquinismo de espiritualização, quando não utilizada com o rigor da lógica, da razão, da discrição, do bem e do amor a serviço do Cristo, enseja dificuldades das mais variadas. Mecanismo instituído para o progresso, quando abusado e embebido no vinho sinistro da vaidade, complica a evolução do seu portador, exigindo prestação de contas e reparação. Não conseguiríamos ali, no leito de morte, amparar Augusta, por estar colérica e envolvida numa simbiose com os obsessores. Seria preciso aguardar que os ânimos se acalmassem, que essas ligações se enfraquecessem, para proporcionarmos nosso socorro, que contaria com o apoio das reuniões de desobsessão, numa complicada tarefa de resgate, coadjuvada pelos companheiros encarnados, considerando que, neste estado de loucura, a recém-desencarnada não conseguiria produzir bons pensamentos para merecer por si mesma o amparo do mais alto, além de não nos perceber espiritualmente. Unimo-nos à forte Catarina e dirigimo-nos às zonas infelizes, integrando a caravana socorrista a fim de, com a misericórdia divina e com os inúmeros méritos da dedicada tarefeira, resgatar Augusta na medida do possível e acabar de vez com mais este doloroso episódio de fascinação na mediunidade.